Oi, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Hoje um sábado maravilhoso, um sábado iluminado. E por falar em iluminado, hoje nós temos um convidado super especial. Super especial, Gendrime, um monge budista daqui de Cabriúva, do Templo da Paz de Cabriúva. Hoje este monge vai nos dar direções maravilhosas, coisas para a nossa vida mental. Então, esse sábado que está tão lindo, todo luminoso, boa tarde para todos que estão chegando. Oi, estamos aguardando a entrada do Gendrime, o monge budista que hoje é nosso convidado. Especial para vocês que estão aí seguindo a gente, né? Ele vai nos dar algumas direções para meditação em casa, para sentir-se bem em casa. Ele vai nos dar um norte na nossa vida, dentro da nossa casa, uma coisa que a gente nunca imaginaria que acontecesse e agora está acontecendo, né? O monge Gendrime, ele faz parte da linha budista Kadampa. São etapas para o caminho da iluminação. Eu vou deixar para ele nos explicar, usar a terminologia própria, eles que têm realmente todo o estudo, toda a aproximação dessa teoria maravilhosa. Eu estou aguardando uns minutinhos, acabei de falar com ele, ele já estava bem, já estava preparado para nós agora à tarde. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito boa, muito proveitosa. Vou tomar uma aguinha, gente. Deixa eu só ver onde está a solicitação. Aqui está, já estamos chamando. Já estamos chamando, só um minutinho, mais um pouquinho, ele já está entrando. Onde está? Aqui está. Num segundo, ele já está entrando para conversar com a gente e nos dar toda essa informação maravilhosa que a gente gosta de ouvir. Oh, já está chegando, alô? Espera aí, deixa eu só inverter a câmera aqui. Opa, agora sim! Tudo bem? Muito bom. Que Seja alegria, Rosa. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos ansiosos, esperando para vocês ficarem conhecendo agora o monge, que nós vamos chamar de monge Drime, ou simplesmente monge, também de Gendrime, um mestre. Ele vai nos dar um ensinamento que está muito bem-vindo nesses dias. Veja, hoje é um sábado luminoso, um sábado iluminado, para você nos dar as informações, tá? Eu gostaria que você se apresentasse antes que a gente continuasse o bate-papo. Muito bom. Então, muito obrigado, Rosa. Obrigado, pessoal, por comparecer nessa conversa. Eu acho que todo encontro de bons corações, como esse que você está propiciando agora para essas pessoas, é um encontro muito louvável, de uma maneira geral, porque nós estamos num momento, como você mesmo já colocou, onde as pessoas estão mais fortemente desenvolvendo mentes negativas, ansiosas, tristes, difíceis. Então, eu acho que nós podemos nos encontrar para falar do que está acontecendo de forma bem clara, mas de uma perspectiva positiva, virtuosa, construtiva, que nos ajude a ter alguma força interior e qualidade de vida nesse momento, é muito especial.
Com Então, certeza, para que as com pessoas se certeza. sintam à vontade de ouvir o que precisa ser dito, então eu gostaria de contar um pouquinho, muito brevemente, a minha história, né? Então, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu encontrei a nova tradição Kadampa, tradição essa da qual hoje eu sou professor residente do Templo pela Paz Mundial aqui em Cabreúva, né? E tendo encontrado o venerável Geshe Kelsang Gyatso, que é o fundador e guia espiritual da nova tradição Kadampa, na realidade eu encontrei mais do que uma religião há 15 anos atrás, eu encontrei a possibilidade de refletir e meditar livremente. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, sim, nós somos uma religião, o budismo Kadampa é uma tradição do budismo Mahayana, mas uma das muitas características do budismo moderno, da nova tradição Kadampa, é que a maneira como nós beneficiamos as pessoas necessariamente é através de reflexões positivas associadas à meditação. E foi isso que eu encontrei, então, há 15 anos atrás. Poder encontrar com pessoas e ter um espaço semanal de reflexões positivas associadas à meditação, muito focada há 15 anos atrás no aperfeiçoamento pessoal. E aí, Rosa, o que eu percebi, depois de poucos meses, eu diria 6 meses e tudo mais, é que eu tinha encontrado realmente uma ferramenta poderosa. E você não sabe como foi que eu percebi isso. Como foi? Como foi que você decidiu assumir e ser um monge realmente? Então, e você não é nem curiosa, não é verdade? Eu nem fiz essa pergunta para deixar bom. Né? Com Então, certeza. então, na realidade, eu morava em São Paulo, na cidade de São Paulo, há 15 anos atrás, e uma das coisas, todo paulistano sabe, uma das coisas mais desafiadoras de São Paulo, além do estilo de vida muito acelerado Claro, e claro. muitas vezes muito árido como cidade, né, Sim, carente de algum calor humano, o grande desafio do sim. paulistano, eu acho até hoje, era o trânsito. Então eu era mais um dos estressados com o trânsito. Então, na realidade, por incrível que pareça, e eu gosto de compartilhar isso para as pessoas entenderem quão instrumental é tudo isso que nós vamos falar, que a minha primeira percepção do benefício que eu tinha encontrado foi que a minha maneira de lidar com o trânsito e com as dificuldades cotidianas de uma grande metrópole como São Paulo mudou completamente para melhor. São Paulo não mudou, mas a minha Sim. maneira de Você lidar com o mudou. trânsito mudou. E eu Sim. percebi que isso tinha vindo necessariamente de contemplações e de prática de meditação. Eu falei, então eu encontrei uma coisa bacana. E aí, continuei praticando durante algum tempo ainda como leigo, então de 2005 a 2008 eu era um praticante como outro qualquer, só que em 2008 realmente a coisa ficou muito forte dentro de mim, no sentido de poder dedicar minha vida a levar essa prática de meditação para as pessoas de forma qualificada. E foi isso que me levou a me ordenar. Porque, na realidade, um monge é uma pessoa humana, como outra qualquer, nós não temos nada Claro. de especial, mas que, digamos assim, veste a camisa do aperfeiçoamento pessoal. Então, é alguém que Se tem dedica a falhas. isso. Sim, Então, claro. é Mas alguém que tem você falhas. agora, você se dedica a isso. Integralmente. Então, há 12 anos, Integralmente. eu me dedico tão somente a estudar o budismo Kadampa, a praticar a meditação e a ensinar meditação para as pessoas de uma maneira geral. Durante 10 anos, eu fui professor residente do Centro de Meditação Kadampa Rio de Janeiro, e isso foi uma coisa também bem interessante, uma breve digressão aqui. Quando eu me mudei para São Paulo há muitos anos atrás, eu prometi para mim mesmo que eu jamais voltaria para o Rio de Janeiro. E você Um ano voltou. depois de ordenado, eu fui solicitado a voltar para o Rio de Janeiro, onde fiquei durante 10 anos. 10 anos. Oh, que E coisa. aí eu acho E que agora as condições se reuniram, então eu estou de volta a São Paulo, agora aqui em Cabreúva, no bairro do Jacaré, no Templo pela Paz Mundial, que é um lugar que é, por enquanto, virtualmente, como tudo mais, é sim, dedicado a ajudar as pessoas a encontrarem a sua paz e desenvolverem a sua paz. Então, é dentro dessa perspectiva, não da perspectiva religiosa budista, que a nossa sim, conversa vai acontecer. Como todos e sim. cada um
podem e devem, se quiser, refletir sobre uma cultura de paz interior, viver melhor e colocar essa vida de uma perspectiva serena, construtiva, a serviço dos outros. É isso que a gente faz, todo dia. Sim. E você veja, nada mais adequado para os dias de hoje. Opa, pequeno lapso técnico. Nada mais adequado para os dias de hoje, para a situação anormal, atípica, inesperada, feroz que nós estamos vivendo nos dias de hoje, uma coisa que era inimaginável até há poucos meses atrás, parece coisa de ficção científica, certo? E é a nossa realidade hoje. Como você disse a respeito do templo fechado, como tudo mais, a nossa vida mudou de ponta cabeça. E nós temos que ter essas ferramentas, nós temos que ter, entre aspas, estas armas de defesa, estas pontes, né, que nos conectem com um lugar melhor dentro de nós mesmos, onde a gente pode se refugiar e onde a gente vai buscar força e inspiração para pôr a cara aqui do lado de fora, porque não está fácil. E é lindo isso que você está dizendo, porque justamente esse é o desafio para a grande maioria das pessoas. Porque se perguntadas assim de forma distraída, de forma leve, meio que assim, você gosta da ideia de ter paz interior, de ficar em paz, ninguém vai dizer não. Ninguém vai dizer assim, não, eu detesto ficar em paz. Né? Mas o que nós aprendemos, infelizmente, equivocadamente, é que a paz interior estava associada, de alguma maneira... É muito interessante, porque a gente fala de paz interior, mas, de alguma maneira, a gente associava a coisas exteriores. Sim, claro. Então, por exemplo, muitas pessoas associavam a estar em paz interior ir para uma praia, para estar em paz interior e ir para o campo. Né? Eu não vou dizer que um bom ambiente, um ambiente agradável, um ambiente bonito, um ambiente favorável, digamos assim, ao seu gosto pessoal, não vá facilitar você ficar bom, ficar bem. É lógico que vai facilitar, mas depender disso é um grande equívoco. Porque, na realidade, a única coisa que nós precisamos para estar em paz é treinar. É verdade, realmente descobrir essa paz interior dentro de nós e viver da perspectiva de paz interior. E eu até brinco com as pessoas, quando as pessoas vêm fazer curso de meditação aqui, ou fazem o curso de meditação por correspondência, eu digo, a gente vive dizendo, eu quero 1 minuto de paz, eu quero 1 minuto de paz. E aí quando o professor diz, por favor, fique 3 ou 5 minutos em paz, a pessoa se dá conta que ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é ficar em paz. Então, eu acho que muitas vezes, mesmo eu sendo absolutamente leiga para expor as minhas palavras, muitas vezes a gente coloca realmente, como você disse, a paz em coisas externas. A nossa paz está ali e eu vou buscá-la e vou trazer ela aqui para dentro. Não, ela está dentro e ela tem que vir para fora, né? Tem que nos ocupar. E é muito interessante porque no seu ramo, eu acho que você deve vivenciar isso de forma muito, muito intensa, porque assim, a gente tende a achar, por exemplo, que a gente fica bem porque a gente está fazendo uma viagem internacional ou porque a gente está fazendo uma viagem de cruzeiro, mas na realidade você vê pessoas na mesma viagem, no mesmo grupo, que estão desfrutando, estão se divertindo muito, e outras pessoas que estão achando tudo muito chato, entendeu? Pode ser que aconteça mesmo. Então, e aí, na realidade, o que está acontecendo? Essas pessoas que estão desfrutando, na realidade, elas estão com a mente positiva. Então, aquilo que se apresenta é agradável. E as pessoas que não estão desfrutando não tem nada a ver com a qualidade do cruzeiro, ou o roteiro, ou o ambiente que elas estão visitando. Elas não estão bem. Então, quando a gente não está bem,
por mais belo que seja, por mais confortável que seja, por mais adequado materialmente que seja o nosso ambiente, aquilo não consegue produzir em nós um estado de felicidade que a gente acredita que aquilo produz. Então, é muito interessante, porque acaba que isso gera uma inversão equivocada de valores, né? O que eu estou querendo dizer é que, assim, é maravilhoso viajar, o que você propicia para as pessoas é muito precioso. Mas agora, então, a gente faz uma nova parceria. Fique em casa e fique bem. Ou viaje e viaje bem. E aí, Com certeza. percebe? E o Se a que, pessoa está e o num que, cruzeiro, se a pessoa está na Europa, se a pessoa está no interior de São Paulo, se a pessoa está no litoral, se ela está bem, ela vai desfrutar daquela viagem como a melhor viagem da vida dela. é Nunca vai ter verdade, problema, é né? verdade. Então, E o você que deve você incluir alguma sugere, então? meditação nas suas viagens. É verdade, é Eu não vou verdade. não, tá? Eu faço a preparação do grupo. Você traz eles aqui, a gente medita, Isso, fica todo mundo bem, depois você vai viajar e com já, eles. isso é verdade, muito mais proveitoso. Mas É, agora que nós estamos nessa situação e cada um aqui na sua casa, o que devemos fazer? perfeito. Então, eu acho que o primeiro ponto que tem que derivar dessa nossa primeira conversa é a gente entender o tamanho do desafio, porque seria um equívoco dizer assim, ah, nada está acontecendo. Então, não. Nós estamos Sim, sendo sim, claro. desafiados a viver de uma nova maneira. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa descobrir, e não tem uma fórmula, cada um, na realidade, vai descobrir isso que vai ser colocado de uma maneira. É que se a nossa casa é uma prisão, é um local ou é um santuário, mais uma vez, depende da nossa mente. É, Então, nós temos que reaprender a nossa relação com a nossa casa. Entendeu? Então, nós precisamos melhorar a nossa mente, inclusive com relação ao cotidiano dentro de casa, no intuito de viver em casa em paz. E quando a gente fala viver em casa, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu não faço nenhuma apologia de ficar em casa ou não ficar em casa. Porque tem pessoas que precisam sair para trabalhar e nós não claro, devemos julgar essas pessoas. Tem pessoas que trabalham com serviço essencial, tem claro, pessoas que dependem de claro. algum movimento para subsistência. Então, assim, Sim, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das claro. pessoas que têm a alternativa de ficar em casa, mas que não conseguem ficar em casa por não estarem devidamente preparadas, como, por exemplo, a Maria Rosa aí, cuja casa é o Grande santuário. Ela acabou amiga de... minha, grande amiga minha. Parabéns, Maria Rosa. Isso já é um bom, primeiro e maravilhoso passo para a gente ficar em casa. Eu posso dizer que a minha também. A minha também. Eu Então, adoro ficar em casa. Para mim não é nenhum sacrifício. mas vamos combinar que no meu caso, foi uma breve brincadeira, porque o meu é o Templo pela Paz Mundial e é o maior templo pela Isso. paz mundial do mundo. Então, assim, É. mas veja bem, o que eu tenho mostrado para as pessoas é que não existe um templo do lado de fora. Uma coisa, inclusive, Rosa, que você vai ficar sabendo agora em primeira mão, que você me inspirou, porque, assim, uma das coisas dos nossos contatos é que no futuro você venha nos visitar fisicamente, Com quando tudo isso certeza, retomar a com normalidade. certeza. Só que eu pensei assim, na realidade, assim, o templo já pode surgir no coração das pessoas. Então, a partir do sábado que vem, eu estou fazendo uma série de 9 encontros chamado Templo no Coração, onde eu Olha, que vou lindo. trazer aspectos do templo, como você mesmo já colocou. Então, tem o próprio templo, nós temos uma árvore semelhante a que Buda se iluminou. Buda não se iluminou aqui não, hein? Essa é uma árvore Bodhi igual, do mesmo tipo da que Buda se iluminou. Então é muito bonito você ver uma árvore Bodhi, como essa que está na minha foto do perfil, e o Isso. templo, porque você associa assim, a iluminação como algo palpável, possível, como um desenvolvimento interior. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que nós precisamos descobrir que a nossa casa será uma prisão, um local ou um santuário na dependência da nossa mente.
entendeu? Sim, E na sim. realidade, não adianta dizer, minha casa é um santuário, e na realidade sentir uma prisão. O que vai definir de verdade se a nossa casa é uma prisão, é um local ou um santuário, mais uma vez, é o nosso coração. É, Não interessa o que a é gente diz. verdade. Às vezes a gente pode dizer assim, brincando, como a gente começou a nossa conversa, todos nós estamos aprisionados em casa, mas em nenhum momento essa prisão é algo fechado ou negativo. Então não é o que se diz, não é nenhum tipo de, digamos assim, conceito, é o que se sente. Então quando nós estamos em Sim, paz, a nossa casa vira, no mínimo, um local de paz, ou, se nós desenvolvemos uma mente extremamente virtuosa, o que quer que nós façamos na nossa casa. E esse é o ponto que agora a gente pode talvez desenvolver um pouco a nossa conversa, porque são sim, muitas as coisas que a gente pode fazer em casa, e eu não estou falando de só rezar, só meditar, só estudar, é como nós vivemos dentro de casa com uma mente que percebe a casa como um santuário. Então, eu acho que isso é uma coisa certo. muito legal da gente explorar juntos. Claro, claro. E seria maravilhoso se a gente pudesse passar por todo esse momento até as coisas voltarem mais ou menos ao normal, se a gente pudesse passar por esse momento amando a nossa casa, querendo estar em casa, se sentindo Isso. bem na nossa casa, vivendo em Uhum. paz na nossa casa. Isso. Na realidade, eu acho que é bem interessante, e eu acho que você usou a expressão perfeita, é vivendo em paz. Sim, em casa, em Inclusive paz. na nossa casa. Porque se nós aprendermos a viver em paz na nossa casa, de alguma maneira nós vamos conseguir viver em paz em qualquer ambiente que a gente tiver. Porque, de novo, Sim, essa proposta que eu pretendo trazer para vocês a partir da semana que vem, que é o templo no coração. Então, assim, a casa está dentro. Então, quando você sai, você pode levar a paz e sim, a sim. sensação de santuário do seu lar no seu coração. Pode e deve, né? Vamos lá. Então, uma coisa que eu acho que a gente pode falar, Rosa, para começar, meio que assim, tudo depende, tudo, absolutamente tudo depende da nossa mente. Por exemplo, muitas pessoas estão colocando, eu amo ficar em casa, não é Sim, sacrifício nenhum, mas de novo a gente exatamente. precisa entender, assim, eu amo, eu estou bem, então eu desfruto da minha casa, então eu desfruto das minhas atividades. Então acho que esse é um pouco o exercício que nós temos que fazer, com que mente eu estou Sim, fazendo as sim, atividades dentro de casa. Então, por exemplo, se tem uma atividade que normalmente as pessoas não gostam muito, algumas pessoas não gostam muito, é limpar e arrumar. Não é verdade? E agora nós temos tempo para isso. Então, por exemplo, você sim, pode claro. se motivar a limpar e arrumar de uma perspectiva mental, de uma perspectiva espiritual, pensando assim: eu estou arrumando a minha casa para que a minha casa reflita a limpeza e a arrumação da minha mente. Exatamente. Se Exatamente. você É gostoso você estar num ambiente que você desfrute limpo, arrumado, cheiroso. Isso faz bem para a gente. E um pouco assim, o que eu costumo dizer também, eu digo que nessa hora, quando a gente chega nesse ponto, a pessoa dá aquela olhada assim, e meio que fala assim, opa, estamos precisando de um tapa aqui, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Porque É, assim, queira ou não, a nossa casa reflete a nossa mente. Então uma é. casa. É lógico que a gente está falando de extremos. A gente não está falando de uma Sim, casa sim. neuroticamente limpa, absurdamente arrumada. A gente está falando, como você já bem colocou, com umas palavras muito, muito lindas, muito calorosas, tipo assim, um ambiente agradável. É, Então, eu acho que na hora que você cuida da sua casa, entendendo ou percebendo, querendo perceber como ficar em casa, Luiz, a gente já vai falar disso. Quando a pessoa não tem água e não tem comida, como ficar em paz. Porque, na realidade, a nossa conversa
começou justamente daí. É lógico que a gente está falando que tem pessoas que precisam tomar ações práticas de sobrevivência. Então, a gente já, meio que por enquanto, a gente não está tratando esse grupo, que não quer dizer que tenha que ser tratado. Então, a minha resposta para você, antes só fazendo um parágrafo antes da gente continuar com essa questão da casa, Claro. é assim, se nós precisamos providenciar as coisas práticas para a vida, nós também precisamos aprender a fazer isso em paz. Nós precisamos entender que sim, apesar de um risco de epidemia, sim, apesar de uma reclusão social, nós temos que ir além dos limites que estão sendo colocados, mas continuar fazendo tudo isso, primeiro, pensando tanto no resguardar a nossa saúde daqueles que nos cercam, como preservar a saúde pública. Porque, assim, tão ruim quanto você ficar doente é você transmitir, por exemplo, doença para as pessoas. Ninguém quer isso em sã consciência. Claro. Então, é importante a gente contextualizar aquilo que a gente está conversando. Na realidade, sim, a gente pode um outro dia, Rosa, se você me permitir, Claro, a gente pode conversar sobre isso, diante desse enorme desafio, como sair de casa com uma mente em paz, porque muitas pessoas precisam disso. Sim, mas aí eu vou pedir licença, Luísa, então, e vou voltar para o nosso ponto. A gente está voltando para dentro da questão que a gente se propôs a tratar dessa vez, que são aquelas pessoas que têm a possibilidade, têm a boa fortuna de ficar em casa e que muitas vezes, justamente porque as pessoas não percebem isso, que elas estão minimamente abastecidas, que elas têm água potável, certo, que elas têm uma boa comunicação, né? E elas não conseguem, mesmo com boas condições, terem uma mente em paz. Então, a nossa conversa de hoje, certo, na realidade, perceba que condições maravilhosas você tem. Você tem uma casa, você tem água potável, você tem comida, de alguma maneira você reuniu condições mínimas para ficar em casa. Então, a nossa conversa de hoje, Luísa, que bom que você agradeceu aí, estou vendo que você entendeu a resposta, está muito focada nas pessoas que estão em casa e, apesar de terem algumas condições, a gente nem vai falar condições excelentes, né? De terem condições básicas de sobrevivência, de terem água, de terem algum entretenimento em casa, de terem alimentação, estão com dificuldade de lidar com a rotina da casa. Então, essa é a nossa conversa hoje, só para ficar claro, principalmente para quem chegou agora, né? Então, sim, claro, a gente não contextualizar é impossível cobrir numa conversa de 1 hora todas as situações. Mas sim, eu acho que tudo precisa ser pensado. O meu ponto, Luísa, e também Rosa, é assim, o que nós precisamos fazer é entender o que cada um de nós pode fazer e respeitar o direito do outro e talvez até compreender que tem pessoas que não têm as ferramentas e as possibilidades que nós temos. Mais uma vez, a gente começou essa conversa agradecendo a possibilidade de unir bons corações para ajudar pessoas que estão sendo desafiadas, apesar de alguma boa condição exterior, né? Sim, então, dentro desse contexto, voltamos então à arrumação da casa. Sim. Então, eu acho que assim, quando a gente parte para a arrumação ou a limpeza da casa como um exercício mental, então a gente pode dizer, um exercício espiritual, eu diria que é quase como uma meditação ativa. Nós chamamos a limpeza e a arrumação uma preparação essencial para meditar. Então, por exemplo, mesmo as pessoas que não conseguem ainda sentar, meditar, focar sua mente no objeto virtuoso, essas pessoas, de alguma maneira, conseguem organizar sua casa e algumas pessoas têm tempo para isso. Então, quando você estiver organizando ou limpando a sua casa, você pode dizer, essa sujeira é um pouco a minha poluição mental, o meu desconforto pessoal. E quando você estiver limpando aquela sujeira, ao mesmo tempo você sente que alguma coisa está clareando, está se arrumando dentro de você. E você vai ver que isso é bem bonito, porque aí você vai olhar a sua casa não só como um reflexo da sua mente, mas como uma possibilidade infinita de aprimoramento. Sempre dá para mudar um negocinho de lugar, para dar uma limpeza mais caprichada num cantinho, para fazer uma coisa mais
cômoda em outro lugar. Então, assim, de novo, não é o que se faz, mas com que mente a gente faz, Certo, certo. dentro e fora de casa. Sim, há certas tarefas domésticas que, como você disse no início, não é todo mundo que gosta e não é obrigado a gostar, mas quando você termina, quando você faz o que você tinha que fazer, dá uma sensação muito boa. Quando você olha tudo aquilo arrumado, você fala, nossa, olha como ficou bom agora, que cheirinho gostoso, tudo arrumadinho. Isso é uma sensação legítima, é uma sensação muito Isso, boa. isso é uma coisa muito importante que você falou, porque às vezes as pessoas veem o monge falando e associam isso a alguma uma algo místico, dogmático, mas essa sensação que você sente é, digamos assim, aquilo que surge se você faz a coisa da perspectiva mental correta. É É muito lindo. verdade. Então, assim, então, só essa primeira atividade já daria para a pessoa ficar em casa bem para o resto da vida. Mas a gente precisa continuar dando É ideias verdade. positivas para as pessoas. Rosa, estão dizendo que seu som está baixo aí, ó. Eu não sei agora, espera um pouquinho, supostamente eu vou aumentar. Vamos ver, está me ouvindo melhor? Melhor. Olha, eu vou te dizer que eu estou te ouvindo normalmente. Gente, só me deem uma indicação. Tá bom o meu som? Tá muito baixo? Como tá? Segundo eu aumentei o som. E para mim tá bom também, seu som. É. Então, tudo bem. Ninguém está falando nada. Tudo bem, então. Vamos continuar. Então, sigamos. Então, olha só. Então, a primeira ideia é ficar bem dentro de casa, harmonizar a sua mente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de como treinar a sua mente a ficar bem em todos os lugares. Mas, por exemplo, uma outra coisa também que eu acho que as pessoas podem começar a lidar de uma outra perspectiva é justamente nessas relações, né? Então, recentemente, eu estava conversando com uma outra pessoa também, e a gente tá com uma oportunidade agora, e diga-se de passagem, agora, nesse momento, e agora, nessa conversa, de perceber algo muito precioso, Rosa, que Que é. longe é um lugar que realmente não existe. É. Eu praticamente me sinto muito acolhido, acompanhado e tendo uma conversa muito próxima de você. É quase como se eu pudesse te abraçar. É lógico que É aí eu teria que estar verdade. de máscara, né? E a Sim, gente sim. está no lugar. Mas assim, é tão lindo. E, de novo, não quer dizer que nós sejamos pessoas especiais, não quer dizer que nós sejamos pessoas sequer fantasiosas. Significa que nós nos determinamos a viver esse momento e essa relação com esse grau de proximidade. E eu digo É isso porque, verdade. assim, na realidade, no Dia das Mães, eu vi muita coisa acontecendo, tipo assim, eu queria estar com a minha mãe, eu queria estar mais próximo, eu queria estar aí. Mas, na realidade, veja bem, onde é que está a nossa mãe? É. De novo, a No nossa mãe está coração. aqui no coração. Então, em vez de ficar reclamando de não poder estar É. presencialmente, a gente, de alguma maneira, se alegra com a tecnologia. E, de novo, por favor, aí, ó, a Luísa está dizendo que sente a gente bem pertinho. Luísa, Que eu sou um bom. monge, eu sou um monge que abraça. Você não tem noção quanta realização espiritual está sendo necessário para viver esse momento. É. Qualquer um que tenha vindo aqui no Templo pela Paz Mundial anteriormente sabe que ninguém sai daqui, se não quiser, obviamente, sem ganhar um abraço gostoso, sincero, Que bom. respeitoso, afetuoso. Então, uma coisa que eu estou aprendendo, inclusive com a comunidade local, porque nós também estamos em distanciamento social, mas apesar de nós estarmos fechados aqui dentro, isso não representar um risco, nós também estamos respeitando as normas de distanciamento social. Então, nós comemos distanciados um do outro, não nos abraçamos mais cotidianamente como abraçávamos, É. mas isso em nada, reduziu o nosso carinho. E eu posso te dizer até que, de uma determinada perspectiva, aumentou. É quase como se a gente
aumentasse o nosso amor, o nosso carinho, a nossa proximidade de coração por conta do necessário distanciamento social. É verdade. A Priscila está dizendo que quando as coisas voltarem ao normal, ela quer ir ao templo para conhecer. Priscila, no nosso clube dos viajantes, a Márcia pode falar isso, nós já temos essa viagem agendada, entre aspas, para quando as coisas voltarem ao normal. Vamos fazer uma fila para ganhar abraços. E como a gente... E como Olha, nós estamos falando de proximidade, você viu, passou aqui um amigo nosso, porque essa nossa conversa está indo para o Brasil inteiro, para o exterior. Passou aqui um amigo querido da Califórnia, ele está nos seguindo agora, e ele disse que está ouvindo, está adorando o papo. É o Joseph Sacomani. Oi, o Joseph. O Joseph é brasileiro, ele entende português? Isso, ele é daqui de Joseph. Jundiaí, do coração da gente. Né? Tem templo aí na Califórnia, você pode ir lá também. O nosso vice-diretor espiritual geral está num templo muito parecido com esse, mas o nosso aqui de Cabreúva é maior. Olha só, minha mãe colocou assim: me sinto juntinho de vocês e ela também virá. Minha mãe também está assistindo isso. Dona Marli? É ela? É, a Dona Marli própria. Onde ela está agora? Ela está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Que bom, veja só, vendo seu filho aqui falando essas palavras tão lindas. Eu estou quase chorando. Olha o Joseph Sacomani aqui. Oh, que ótimo, que ótimo. Tá vendo? É um papo maravilhoso. Estou adorando. Estou adorando. Então, assim, na realidade, outra pessoa aí mandando um abraço aí lá da Tijuca, pelo visto está cheio de carioca aí nessa nossa conversa. Exatamente, que bom. Então, olha só, Rosa, na realidade, a gente se estendeu um pouquinho mais nesse carinho todo para a gente perceber que realmente é possível estar próximo, sem necessariamente estar fisicamente junto. E isso nos leva numa direção, de novo, é bem interessante, porque tudo vai convergindo na segunda parte da nossa conversa, que é como é que nós treinamos a nossa mente, como é que nós treinamos o nosso coração a ter um hábito mais de vivenciar as situações cotidianas da vida, como essa que a gente está vivenciando agora, de uma perspectiva positiva. Porque, infelizmente, hoje, e a gente entende, dado o tamanho desafio sanitário, dados os desafios sociopolíticos, econômicos, que esse desafio sanitário estão impondo no mundo todo, né? Eu acho que é uma coisa que é importante a gente deixar essa conversa bem aberta e bem ampla. Dado esse tamanho de desafio, é muito mais fácil, infelizmente, nós desenvolvermos mentes negativas e desanimadas do que mentes capazes de perceber a preciosidade de cada momento como esse que a gente está vivendo. Então, o ponto onde eu queria chegar do ponto de vista das nossas relações, eu acho que se nós queremos ficar bem e ficar em casa, além de lidar bem com a nossa casa, que foi a primeira parte da nossa conversa, eu acho que a gente tem que reaprender, aprender a desenvolver relações nesse momento que tenham uma visão realista. Então, eu costumo dizer que você negar o que está acontecendo não ajuda. Então, sim, e sinceramente, do meu ponto de vista, eu acho que as coisas, do ponto de vista sanitário e econômico, ainda vão piorar muito antes de melhorar. Então, isso nos deveria levar a uma consciência... Não, isso deveria nos levar a uma consciência de que nós precisamos aprender a viver de forma serena e construtiva. Percebe? Porque quando nós sairmos disso tudo, se nós aprendermos a viver dessa forma, nós sairemos mais fortes, mais serenos, mais construtivos, e tudo aquilo que surgir, vai surgir de uma maneira muito mais intensa do ponto de vista de pureza e felicidade. Porque nós teremos aprendido a lidar com as situações da perspectiva da pureza e da serenidade, se quisermos. Então, voltando lá no início da nossa conversa,
a grande dificuldade das pessoas, do ponto de vista de ficar bem e ficar em casa, é porque elas continuam, apesar de estar em casa, com os velhos maus hábitos mentais. Então é por isso que a gente entrou no ramo, tipo assim, o que você pode fazer na sua casa para ficar bem. Então, muito possivelmente o seu público esperava que o monge budista dissesse assim: ah, minha filha, reza o dia todo, medita o dia todo, lê o dia todo, recita o mantra o dia todo. Vamos combinar, nem eu aguento. Verdade. Tudo tem limite. O que nós precisamos é viver bem o dia todo. Então, sim, tem o momento da prece. Aqui no Templo pela Paz Mundial, por exemplo, todos os dias às 18 horas, a gente transmite uma prece pelo nosso canal do YouTube, Templo pela Paz Mundial, que todos podem participar. Então, de 18 a 19 horas, qualquer pessoa pode fazer uma prece com meditação guiada. Ou às quartas-feiras nós temos preces com recitação de mantra. Todo domingo, às 17 horas, gratuito, também no nosso canal, enquanto estivermos no momento do distanciamento social, depois vocês vêm aí. Ó, eu não gostei da fila do abraço, não, eu gosto de abraço coletivo. Tem uma foto mais rápido. Teve uma foto que depois você pode me pedir ou pode ver lá no meu Facebook, que antes desse distanciamento social a gente estava recebendo crianças de escola. E eu abraçava uma a uma. E aí teve umas que a gente andou aqui, eu já tinha abraçado uma a uma, não sei o quê. E aí eu mostrei a árvore Bodhi, eles ficaram encantados. E aí era hora de dizer tchau. Eu falei, não vou abraçar uma a uma de novo, né? Aí eu virei e brinquei assim. Falei para elas assim, abraço coletivo. Rosa do céu. Eu imagino. Imagina um chocolate gigante na frente do monte de formiga. As criancinhas avançaram. Foi a coisa mais deliciosa do mundo. Silvana, o nosso canal é Templo pela Paz Mundial. Na realidade, Rosa, eu posso pedir uma parte agora só para mostrar o meu e-mail? Pode, claro. Fique à vontade. Então, pessoal, olha só, eu vou citar um monte de coisa aqui, como eu e a Rosa estamos combinando, tem um monte de atividades que vão acontecer aqui, e eu preparei um e-mail para vocês com todos os links, todas as informações, que é ficar bem, ficar em casa e ficar bem. Então, você me manda um e-mail para o meu e-mail, ó, rt@budismocadampa.org.br. Viu aí, Silvana? Viu aí, pessoal? Levanta um pouquinho, sobe aí um pouquinho. Para sair da, sim, RT de tatu. RT, sabe, para mim ele está saindo ao contrário agora. Ah, entendi, porque está ao contrário. Vira ele um pouquinho. Vira ele não, mas aí não vai dar. É porque o celular está rebatido. Hã? Não, a página tem muita coisa escrita. Não, a página é outra coisa, é rascunho. Tá. Precisava ser assim. Espera aí. R de rato, T de tatu, @budismocadampa.org.br. Então foi bom saber disso. Cadampa com K. Olha aqui, budismocadampa.org.br. Ah, perfeito. Aqui, é o que o Nando colocou aí. RT, budismocadampa.org.br. Perfeito. Só não tem o branco ali, é Budismo Kadampa tudo junto. RT, Budismo Kadampa. Budismo Kadampa. .org, não PRG, tá? Org. O Aparecido trocou o O pelo P. .org.br. Isso. Então, perfeito. Vocês podem me mandar um e-mail dizendo: quero receber as dicas do ficar bem e ficar em casa. Aí eu vou passar o link do canal, vou passar o nosso site, vou passar a rede de bondade, o hashtag do Café com Monge. Olha, atividade boa, bacana, reflexiva, divertida, para cima, é o que não falta aqui. E sim, o seu Café com Monge parece ser uma coisa bem interessante, hein? Então, na realidade, esse café... Isso. Então, na realidade, o Café com Monge surgiu justamente por vários questionamentos. Assim, primeiro que eu acho que, no geral, a linguagem da internet,
é uma linguagem de velocidade. Então, a pessoa busca uma coisa e ela vê aquele ponto e aí ela já parte para outro. Então, na realidade, são breves encontros. Cada Café com Monge dura 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo, onde eu trago uma reflexão positiva para a vida, né? Então, isso é uma hashtag Café com Monge. Esse programa está no nosso canal também, lá no Templo pela Paz Mundial no YouTube. Ou também, quem quiser ficar meu amigo, tudo isso vai estar no e-mail, gente. O importante é lembrar, rt@budismocadã.org.br. Escreve agora, quando acabar aqui eu respondo todo mundo, já preparei o e-mail, e aí vocês vão ter todas as informações. Pois é, aí, ó, que beleza. O Clube dos Viajantes quer o Café com Monge. Márcia, querida, mais do que um café, vocês ganharam 9 encontros. Oh, que maravilha! Entendeu? Por conta dessa nossa conversa agora, eu vou criar 9 encontros que vão mostrar lugares aqui do templo que, quando tudo isso passar, vocês vão poder visitar presencialmente. E eu vou associar a visita a esses lugares a uma reflexão positiva, a uma meditação para aquela semana e a uma leitura construtiva de um livro gratuito chamado Como Transformar a Sua Vida. Um e-book que você pode baixar. Entendeu? Isso tudo, de novo, está no e-mail. Oh, que ótimo! Qual é o nome do livro? Qual é o site? Vai estar tudo no e-mail. Pacotinho. Olha, falando na linguagem da Rosa, a Disneylândia budista está apresentada no e-mail que eu vou mandar para vocês. Oh, que ótimo! Que ótimo! Eu vou marcar. Tem atração para eu não esquecer. Quer estudar e meditar com regularidade? Tem. Quer trabalhar a sua raiva? Tem. Quer raciocinar rapidamente? Tem. Quer recitar uns mantras? Tem. Isso aqui é uma Disneylândia budista. Por enquanto, só através do nosso canal e através do nosso site. Mas espero eu, em breve, a gente vai ter a oportunidade desse abraço individual e coletivo. Coletivo, claro. Vamos vai fazer muito fila. Vamos fazer fila. Então, voltando. Então, olha só. Eu acho que esses nossos últimos 15, 20 minutinhos de conversa foi um pouco para provar que é absolutamente possível estar junto, estar presente, estar coladinho, desenvolver esse carinho. Não tem tristeza, sabe? A gente está muito junto e é muito bonito a gente ver, por exemplo, como agora, todas essas pessoas que estão acompanhando essa conversa, quantas pessoas estão interessadas em viver esse momento tão desafiador de uma perspectiva positiva. E, sinceramente, Rosa, as pessoas têm liberdade. As pessoas que querem se afundar, as pessoas que querem manter sua mente negativa, infelizmente, eu não digo isso nem com ironia, nem com sarcasmo, nem com desprezo, mas, infelizmente, nós somos livres para nos tornar o que nós quisermos. Então, a minha vida é dedicada às pessoas do que você use a sua liberdade em prol da sua felicidade e da sua capacidade de beneficiar os outros. E aí a sua vida vai ficar muito melhor. Porque na hora que você usa a sua liberdade para se tornar uma pessoa mais rancorosa, mais raivosa, mais desesperada, mais ansiosa, e se você não está conseguindo, procura ajuda. Me procura a Rosa, quando ela for levar as pessoas para passear naqueles lugares lindos, entendeu? Procura todas essas pessoas de bom coração que estão aí, no sentido de tentar viver a vida. Porque, assim, todos os lados são válidos. Tipo assim, você quer levar uma vida de cão, péssimo, e de novo, eu não estou falando de situação social. Eu conheço muita gente, que já tive a oportunidade de fazer muito trabalho em comunidade. Eu já tive a oportunidade de dar uma aula de meditação para pessoas em situação de rua em Cariacica. Do tipo assim, eu nunca vivi uma situação mais precária. Pessoas que não tinham casa, não tinham alimento, não tinham sequer a noção da palavra dignidade. 40 pessoas. E eu pude perceber pela minha experiência pessoal que de uma perspectiva minimamente de paz e de uma aproximação de coração, todo mundo pode se sentir um pouco melhor
ainda que por um breve momento. E se nós exercitarmos essa capacidade de vivermos melhor, ainda que por um breve momento, a nossa capacidade de viver bem vai aumentar e a nossa capacidade de ajudar e beneficiar as pessoas através de um bom exemplo, de uma conversa positiva, de uma visão construtiva de mundo que nos leve numa direção de entender o que está acontecendo e achar soluções juntos. Então aí a gente vai crescer, é isso que eu espero. Sim, com certeza. Eu acho que ainda vai piorar, mas eu tenho fé, e não é uma fé dogmática, religiosa. Eu tenho confiança que se a gente for se descobrindo, compartilhando e treinando, nós vamos sair disso tudo muito mais fortalecidos como seres humanos que somos. Monge, se piorar, eu digo se, porque é uma incógnita, né? Se piorar, vai ser um grande desafio. Mas olha só, Rosa. Nós vamos ter que tirar o que está lá no fundo e puxar para cima. Mas olha só, Rosa, vamos pensar juntos. E, de novo, não se trata de ser pessimista, porque, por exemplo, eu não quero que piore. Eu rezo todos os dias, eu estou me colocando à disposição. Eu estava brincando, me ligaram recentemente. Nós temos uma diretora nacional que é uma professora muito inspiradora, que é a Gay Mudita, e ela me ligou para a gente resolver uma questão nossa interna, e ela falou, como é que você está? Eu falei para ela, eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto eu estou trabalhando agora. Tipo assim, eu já estou com saudade da época que a gente abriu os portões, que pelo menos era mais focado no final. Então, assim, todo dia a gente tem atividade, todo dia a gente conversa com pessoas, eu estou tentando me disponibilizar ao máximo para conversar com as pessoas. Então, assim, tudo isso só surge porque eu tenho um desejo realmente que a gente se prepare, se fortaleça para aquilo que está acontecendo. Então, assim, na realidade, Rosa, quando a gente pensa assim, enquanto não houver uma vacina ou um tratamento não invasivo e for necessário o distanciamento social como forma de conter o rápido avanço da doença, é lógico que outros desafios virão. Entendeu? Então, o que nós precisamos fazer, então não se trata de ser pessimista. Eu acho assim, a gente olha para a realidade e vê que a realidade ainda se apresenta muito desafiadora antes de começar a melhorar. E entendendo isso, a gente precisa de mais encontros como esse. Encontros que tenham uma noção clara do que está acontecendo, que não estão imaginando que uma solução mágica vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida que a raça humana vai achar uma vacina, que vai achar tratamentos não invasivos, que o vírus vai passar, como já passou o Ebola, como já passou o H1N1, como passou a gripe aviária, como passou a gripe suína. Enfim, tudo isso seguramente vai passar. Agora, não dá para imaginar, esse tem uma característica um pouco diferente, pelo agravamento rápido do quadro e pela necessidade do uso da UTI. Entendeu? Então, assim, não dá para imaginar que a gente vai passar por tudo isso de uma maneira absolutamente incólume. Então, por favor, sim, esse é o momento da gente fortalecer a nossa mente e se preparar, eventualmente, para momentos ainda de mais desafio, de mais restrições, agora com a firmeza, com a segurança, com a fé mesmo. Não uma fé, de novo, dogmática religiosa, mas com a segurança que, como seres humanos, nós podemos nos encontrar e desenvolver mentes serenas e construtivas, aos poucos, em cada momento, achando a solução adequada para a realidade de cada um, em cada momento. Mas veja... Desculpe. Não, tudo bem. E aí a gente entra, então, talvez, no último assunto dessa nossa conversa, mas antes disso eu vou abrir para você me trazer o seu ponto, que é, precisamos treinar a nossa mente. Com certeza. Precisamos meditar. O que rolou aqui? Eu perdi o comentário. Veja, o Joseph está se despedindo, Tá outras bom. pessoas estão dando. Olha, a Valquíria está na Geórgia, em Tbilisi. Olha que lindo. Que lindo, que lindo. Obrigado, Valquíria, por participar. Obrigada, Valquíria. Viu?
nessa questão de piorar e etc., a gente, justamente por ser humano, a gente, às vezes, tem aquele pensamento bíblico: afasta de mim esse cálice. Não tem? Até Não, mas Jesus veja bem. Cristo chegou num Mas momento veja, que ele falou: meu Deus, afasta de mim esse cálice. mas, Rosa, o pensamento budista é um pouquinho diferente. É meio que assim, me inspira e me dá força para enfrentar as coisas Com que realmente vão certeza. aparecer. Prefiro, Então, prefiro. é nessa direção que a gente conduz agora, talvez a última parte da nossa conversa, que assim, já entendemos então que é necessário ficar em casa, que é possível ficar em casa descobrindo maneiras de transformar o nosso cotidiano de uma perspectiva serena e construtiva. Agora, o último ponto é o mais essencial dos três, que é aquilo que você colocou no seu post, que era assim, sem treinar, fica muito difícil. Né? É um pouco é um pouco o que a Luísa está colocando. Eu queria, sem treinar, haja cálice para afastar. É verdade. Eu concordo com a Luísa. É meio que como alguém bater na sua porta agora e dizer assim: olha, Rosa, desculpa, mas eu vim aqui dizer que você vai ter que correr uma maratona e é agora. Entendeu? Então, Nossa, meu assim, Deus do céu. quando a gente não se fortalece, quando a gente não treina, a sensação é essa mesmo: haja cálices para afastar. Agora, a questão é: eu vou passar a minha vida afastando os problemas, ou cada vez que eu tiver uma pausa desses problemas, porque isso felizmente também acontece, essa nossa Sim, conversa é um claro, exemplo. É uma pausa incrível, claro. significativa, positiva, né? Agora, eu preciso aproveitar essa pausa para sair dela mais forte, mais encorajado, mais preparado para entender que esse cálice não é tão amargo quanto parece e que não Sim, é tão difícil quanto sim. eu projetei se eu treinar. E aí é que entra, então, a conversa, ou a importância de nós praticarmos meditação. De novo, eu não estou falando de qualquer meditação, aí nesse caso eu estou falando da única meditação que eu conheço, que é a meditação budista Mahayana, ou a meditação budista. E aí vocês vão perguntar: mas como eu começo a praticar? Olha lá, resiliência através da meditação. Boa. Sim. Então, assim, na realidade, no meu e-mail, mais uma vez, eu vou dar todas as dicas dos lugares onde vocês podem encontrar algumas meditações para experienciar e algumas leituras, né? Então, o que nós precisamos fazer é entender que, se queremos uma mente mais forte, e de novo, não tem nada nem de místico, tampouco de religioso. É treino. É treino. Então, da mesma maneira que a gente entende que para correr uma maratona, por mais que a gente entenda da técnica, a gente só vai conseguir se treinar. Para falar uma língua estrangeira, por mais que a gente estude, ela só vai passar a ser fluente se treinar. Para ter paz no coração e força interior para lidar com qualquer intempérie que a vida nos propiciar, precisa treinar, precisa meditar, precisa encontrar e desenvolver essa força interior que nós temos em potencial dentro de nós. Sim, Isso é a coisa sim, mais linda do ser humano. sim, A gente sim. pode se tornar o que a gente quiser, Rosa. Agora, Claro, não porque a gente quer. Querer é o primeiro passo. Treinar adequadamente é necessário. sim, Então, para nós sim, budistas mahayanas, e de novo, eu não estou falando da religião, mas eu estou falando do budismo moderno Kadampa, tal qual é apresentado pelo venerável Geshe Sangyatso Rinpoche, um mestre plenamente qualificado que veio para o Ocidente há 40 anos atrás e conhece a realidade ocidental, urgente e imediatista. Então, a sim, maneira como nós praticamos, digamos assim, está muito mais ligada a um verdadeiro autoconhecimento, a identificar as mentes positivas que nós temos, como paciência, sabedoria, compaixão, resiliência, como alguém colocou, identificar isso dentro de nós através de raciocínios corretos e de meditação, e aprimorar e levar para a vida cotidiana. Estamos só com 30 segundos. Eu quero te agradecer de todo o coração. Agradecer muito. E tenho certeza que eu falo em nome de todos. Foi maravilhoso.
E a gente vai Que ter que bom. voltar. A gente vai ter que voltar. Tô dentro. Eu vou ter que te Como a convidar de gente novo. diz no budismo moderno, tô dentro. Então, me escreve lá, Olha, rt@budismocadampa.org.br. sim, olha, nós todos somos muito gratos a você. Muito.